Eu nasci numa família de políticos e ouvindo, vendo, presenciando e assistindo a tudo que era debatido referente à política dentro da minha casa. Então, o que eu ouvia muito do meu pai era que quando ele chegou aqui em 44, ele se encantou por Paulista e Abreu Lima. Só que surgiu esse movimento, estava na época desse movimento de emancipar Abreu Lima, de mudar o nome de Abreu Lima de Maricota para Abreu Lima. Não foi bem a emancipação, foi trocar o nome. E ele se encantou. Só que no dia 24 de dezembro de 48, aí através do deputado Torre Galvão, aí a lei 372, ela foi posta, barra 48, ela foi sancionada pelo governador Barbosa Lima Sobrinho. Então Abreu Lima sai de Vila de Maricota para Abreu Lima, em homenagem ao general Abreu Lima, que lutou na Revolução Praeira. Então meu pai, aproveitando-se, não aproveitando, mas pegando carona nesse movimento, ele se firmou em Abreu Lima, veio residir na Avenida Brasil, ali onde é hoje, ao lado do Colégio General Abreu Lima, e lá ele teve 3 filhos. Eu, por sinal, fui o terceiro. Aconteceu o seguinte, que o ex-deputado Nivaldo Machado, ele levantou um movimento junto com o Mário Salviano e alguns políticos e amigos de Abreu Lima para se criar novamente o movimento de emancipação de Abreu Lima. Nivaldo Machado tomou a frente e esse projeto foi avante, e quando foi no dia 9, tinha que ser feito o plebiscito. E esse plebiscito era importante para saber quem estava a favor e quem estaria contra a emancipação de Abreu Lima. E a briga foi tão ferrenha que adversários, eu não diria adversários, eu diria que pessoas que não tinham interesse criaram várias situações. Por exemplo, ninguém sabe disso, mas o campo do Paulistano ele foi inaugurado no dia do plebiscito de Abreu Lima. Por que isso? Para levar o público, os eleitores, para o outro lado da história e não a votarem em Abreu Lima. 6.618 votaram pelo sim. 258 votaram pelo não. 92 votaram nulos. E 60 votaram em branco. Então, Abreu Lima teve uma votação expressiva para que se acontecesse a emancipação. Desse dia em diante, aí lá vem o terceiro movimento, que era justamente preparar toda a situação para a eleição de novembro, onde viriam os candidatos a prefeitos e a vereadores. E eu fui um dos candidatos a vereador pela chapa de Mário Salviano. Do lado do PDS-1, elegeram 3 vereadores. Eu, José Fausto de Souza e Sebastião Pereira. O PDS-3 se elegeram Daniel Chagas e Valdir Luiz. Do MDB, Reginaldo Silva, Antônio Amaro Cavalcante, Brito, que foi o primeiro presidente da Câmara de Abreu Lima. E aí vem a ideia da bandeira. Como surgiu a ideia da bandeira? Nesses bate-papos do dia a dia, veio aquela pergunta: Abreu Lima não tem bandeira nem hino. Então vamos abrir uma espécie de um concurso nas escolas. E isso foi feito. Ninguém sabe quem fez, mas foi feito. E todo dia chegavam bandeiras de vários colégios no gabinete do prefeito. E a gente tinha acesso. E a gente começava a dar uma olhadinha
e nenhuma combinava, batia com a história de Abreu Lima. Tem vários tipos, mas nenhuma batia. A descrição, nenhuma batia. Quando foi numa sexta-feira, isso eu quero deixar bem claro, até porque durante a campanha, eu dizia, eu sempre digo até hoje, que a bandeira de Abreu Lima tem 3 autores. 3 autores. Embora um diga que só é ele, e o outro diz que ele é também. Então são 2, mas individuais. Eles nunca dizem que foram os 3. Eu digo que foram 3. E eu trouxe aqui o esboço. Era uma sexta-feira e Daniel, a gente estava esperando Jerônimo para o almoço, que era comum durante as sextas-feiras a gente se reunir, empreiteiros, alguns vereadores, alguns amigos, e a gente ia almoçar lá em Amã. E antes do almoço, Jerônimo recebeu uma eleitora que queria conversar com ele. Enquanto Jerônimo conversava com a eleitora, eu e Daniel saímos da sala e Daniel disse, vamos fazer um esboço de como seria a bandeira de Abreu Lima. E numa mesa, a gente em pé, conversando, Daniel pegou um lápis e um papel e fez um rascunho. Quando Daniel fez o rascunho, eu disse, legal, Daniel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar para casa e segunda-feira eu trago a bandeira pronta. Aí Daniel fez mais ou menos assim. Eu trouxe o primeiro modelo, para deixar bem claro de como começou. Primeiro modelo. Aqui está melhorada, viu? O primeiro modelo foi assim. Desenho descomprometido. A gente em pé conversando e Daniel fazendo. Você pode olhar que o nome de Abreu Lima aqui está reto, e a data de emancipação. Eu peguei esse rascunho e levei para casa e trouxe ele assim. Nesse formato. Mas se você observar, eu mudei várias coisas. Eu aqui não deixei a data da emancipação reta e nem o nome Abreu Lima. Eu mudei. Tanto mudei isso como coloquei as cores. E a terceira foi essa. Você vai olhar que parecem um pouco, mas não é a mesma coisa. Veja que nessa aqui, dentro da bandeira, consta a palavra amor. E essa foi justamente a ideia que Jerônimo deu. Quando ele viu essa bandeira aqui, ele disse, rapaz, eu gostei, mas eu posso dar uma sugestão. Que tal colocar dentro da bandeira a palavra amor? Então, a gente achou que a ideia foi boa e a gente aprovou. Mas com uma condição, que afinal ficasse nesse formato. Você pode olhar que o amarelo muda. O amarelo muda. Eu sou o primeiro filho de Abreu Lima a exercer o mandato eletivo. Eu sou um dos autores da bandeira de Abreu Lima, continuo ainda dizendo isso, que sou um dos autores. E a Câmara, para o meu orgulho, tem o nome do meu pai como patrono. A Câmara Casa de Antônio Amaro Bezerra leva o nome do meu pai e ele é o patrono da Câmara. Eu quando boto a cabeça no travesseiro, eu digo que eu vou deixar para meus filhos e netos o legado de ser um dos autores do símbolo maior de um município, que é a bandeira. Então, a alegria maior do que essa, só sendo filho de Antônio Amaro Bezerra e Eurides Margarida Bezerra e filho natural de Abreu Lima, que é essa cidade que eu tanto amo. Então, isso é a minha alegria é essa, de ser um dos autores do maior símbolo da minha cidade, a bandeira do município.